Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como vão vocês? Yes! Nosso café literário chegou! Olha só, continuando com a leitura do livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Vamos embora lá enviar aviãozinho pra galera, pra ver se o pessoal entra com a gente e faz essa leitura junto com a gente. É tão bom ter mais gente aqui com a gente pra gente poder discutir, trocar figurinha, falar o que tá pensando, falar o que tá achando disso tudo. E eu gosto quando tem mais gente aqui. Então, vamos lá, vamos chamar o pessoal. Espero que vocês estejam gostando disso tudo, das leituras, que vocês estejam crescendo também, que vocês principalmente estejam colocando em prática, né? Tudo que vocês estão lendo aqui junto comigo, né? Porque é isso que é o mais importante, que a gente, no final de um livro, tenha se transformado para melhor. Ter feito mais coisas, ter feito algumas coisas mais importantes para você crescer, para você evoluir, para você expandir, que eu acho que é isso que é o objetivo nosso de vir nesse mundo. Então hoje a gente está no 6º dia do livro Desperte Seu Gigante Interior. Já passamos por alguns capítulos, né? Estamos no capítulo 3, onde ele está falando sobre o poder da decisão, o poder de você tomar uma decisão rápida em busca dos seus objetivos, de você ter clareza sobre o que você quer, de exercitar os músculos da decisão, né? E fazer pequenas decisões todos os dias. E o principal que ele falou que molda a nossa vida é o nosso equilíbrio entre dor e prazer, né? Que tudo que a gente faz se deve à necessidade ou de evitar a dor ou o nosso desejo de obter prazer. Então, por isso que a gente faz o que faz, por isso que a gente toma as decisões que a gente toma. E até eu contei a historinha do cachorro com prego, né? Que enquanto o prego não tá doendo o suficiente, tu fica ali fazendo exatamente as mesmas coisas na tua zona de conforto, mesmo insatisfeito com o lugar que você tá, certo? Então, Edinda, continuamos aqui a nossa leitura para o 6º dia e a gente tinha terminado com uma frase de Sêneca que diz: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. E a gente continua a leitura, então, a partir daqui hoje. Deixa eu só botar o timerzinho aqui, pra gente não se perder, pra eu não ir além, porque a minha vontade é não parar mais. Então, eu vou colocar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Iniciamos. O que impede você de se aproximar do homem ou da mulher de seus sonhos? O que impede de iniciar aquele novo negócio que vem planejando há anos? Por que continua a adiar aquela dieta? Por que evita terminar sua tese? Por que ainda não assumiu o controle de sua carteira de investimentos financeiros? O que impede de fazer o que é necessário para tornar sua vida exatamente como a imaginou? A resposta é simples. Muito embora saiba que todas essas ações iriam beneficiá-lo, que poderiam sem dúvida nenhuma trazer satisfação à sua vida, você deixa de agir simplesmente porque naquele instante associa mais dor ao ato de fazer o que é necessário do que a perda da oportunidade. Afinal, e se você se aproximasse de tal pessoa e ela expressasse sua rejeição? E se você tentasse o seu novo negócio, mas não desse certo e perdesse a segurança que tem em seu atual emprego? E se você tivesse começado uma dieta, sofresse de tanto passar fome só para depois voltar a engordar? E se você tivesse feito um investimento e perdido seu dinheiro, por que então tentar? Para a maioria das pessoas, o medo da perda é muito maior que o desejo de ganhar, o que o deixa mais mobilizado. Impedir alguém de furtar os $100.000 que ganhou nos últimos 5 anos ou a possibilidade de ganhar 100 mil nos próximos 5.
O fato é que a maioria das pessoas trabalharia muito mais para conservar o que tem do que para correr os riscos necessários para conseguir o que realmente desejam. O segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer, em vez de deixar que usem você. Se fizer isso, está no controle de sua vida. Se não fizer, é a vida quem controla você. Isso quem disse foi Tony Robbins. Muitas vezes surge uma pergunta interessante nas discussões acerca dessas forças gêmeas que nos impulsionam. Por que as pessoas podem experimentar dor e mesmo assim não mudar? É que não experimentaram dor suficiente ainda. Não atingiram o que chamo de limiar emocional. Se você já esteve envolvido num relacionamento destrutivo e acabou tomando a decisão de usar seu poder pessoal, agir e mudar sua vida, provavelmente foi porque atingiu um nível de dor que considerou como seu supremo limite. Todos nós já experimentamos situações em nossa vida em que dissemos: chega, nunca mais, isso tem que mudar agora. Este é o momento mágico em que a dor se torna nossa amiga. Isso nos leva a agir e produzir novos resultados. Sentimos-nos ainda mais poderosamente compelidos a agir se, no mesmo momento, começamos a antecipar como a mudança também resultará em uma grande dose de prazer para a nossa vida. Este processo não é limitado a relacionamentos. Talvez você já tenha passado por isso com sua condição física, não aguenta mais não conseguir se espremer numa poltrona de avião, não caber nas suas roupas e ficar com o coração na boca depois de subir um lance de escadas. Finalmente você disse chega e tomou uma decisão. O que motivou essa decisão? Foi o desejo de remover a dor da sua vida e estabelecer o prazer mais uma vez, o prazer do orgulho, o prazer do conforto, o prazer da autoestima, o prazer de viver a vida do modo como planejou. Claro, há muitos níveis de dor e prazer. Por exemplo, sentir humilhação é uma forma intensa de dor emocional. Assim também é a sensação da inadequação, ou tédio. É evidente que algumas dores têm menos intensidade, mas ainda assim entraram na equação da tomada da decisão. Da mesma forma, o prazer pesa nesse processo. Muito de nosso impulso na vida vem de imaginarmos que nossas ações nos levarão a um futuro mais interessante, que o trabalho de hoje valerá, e bem o esforço, que as recompensas do prazer estão próximas. Mas há também muitos níveis de prazer. Por exemplo, o prazer do êxtase, mesmo que a maioria concorde que seja intenso, pode às vezes ser suplantado pelo prazer do conforto. Tudo depende da perspectiva do indivíduo. Por exemplo, digamos que você esteja no intervalo do almoço e passe por um parque onde uma orquestra esteja tocando uma sinfonia de Beethoven. Você vai parar para escutar? Depende, antes de mais nada, do significado que associa à música clássica. Algumas pessoas deixariam tudo de lado para poder ouvir os maravilhosos acordes da Heroica. Para elas, Beethoven é puro prazer. Para outras, contudo, ouvir aquele tipo de música clássica é tão excitante quanto ficar observando tinta secar. Para elas, ouvir música clássica equivale a sofrer, de modo que se apressam ao passar pelo parque e voltam ao trabalho. Mas algumas pessoas que gostam de música clássica também não parariam. O sofrimento causado pelo atraso no trabalho talvez não suplantasse o prazer de ouvir as melodias familiares. Ou talvez acreditem que parar e desfrutar a música no meio da tarde é desperdiçar um tempo precioso, e a dor de fazer algo frívolo e inadequado é maior que o prazer que a música poderia dar. Cada dia de nossa vida é cheio dessas negociações psíquicas. Estamos constantemente pesando as ações que nos propomos e o impacto que terão sobre nós. A lição mais importante da vida. Donald Trump e Madre Teresa foram impulsionados exatamente pela mesma força. Você poderia dizer, está maluco, Tony? Eles não poderiam ser mais diferentes. É absolutamente verdadeiro que seus valores se encontrem nas extremidades opostas do espectro, mas ambos são, assim mesmo, impulsionados pela dor e pelo prazer. Suas vidas foram moldadas por aquilo de que aprenderam a extrair prazer e o que aprenderam que lhes causará a dor.
A mais importante lição que aprendemos na vida é a que cria dor para nós e a que cria prazer. Esta lição é diferente para cada um e, assim sendo, são diferentes também os nossos comportamentos. O que vem impulsionando Donald Trump em sua vida? Ele aprendeu a oferir prazer possuindo os iates maiores e mais dispendiosos, adquirindo os prédios mais espetaculares, fechando os negócios mais espertos e engenhosos. Em resumo, acumulando os maiores e melhores brinquedos. E o que foi que ele aprendeu ao se ligar à dor? Pelo que revelou em diversas entrevistas, a maior dor de sua vida é ser segundo em qualquer coisa. Para ele, sinônimo de fracasso. Na verdade, sua maior motivação de realização deriva de sua compulsão para evitar essa dor. Trata-se de um motivador muito mais poderoso que seu desejo de ganhar prazer. Muitos competidores ficaram jubilosos com a dor que Trump experimentou com o colapso de seu império econômico. Em vez de julgá-lo ou a qualquer outra pessoa, inclusive a si próprio, o que o motiva é ter um pouco de compaixão pela sua dor evidente. Por contraste, veja só a Madre Teresa. Aqui está uma mulher que se importava tão profundamente que quando via outras pessoas sofrendo, também sofria. Ver a injustiça do sistema de castas feriu-a, e quando agiu para ajudar aquela gente, descobriu que a dor que sentia desaparecia com a dor deles. Para Madre Teresa, o significado máximo da vida pode ser encontrado numa das áreas mais pobres de Calcutá, a cidade da alegria, com seus milhões de famintos e enfermos. Para ela, prazer pode significar ter de andar com as pernas enfiadas até os joelhos em água suja e de esgotos para poder chegar num buraco sórdido e socorrer as crianças que lá se encontrarem. Seus corpos minúsculos devastados pela cólera e desinteria. Ela é poderosamente impulsionada pela sensação de que ajudar os outros em sua miséria ajuda a aliviar a própria dor, que ao ajudar os outros a experimentar a vida de um modo melhor, dando-lhes prazer, ela sentirá prazer. Madre Teresa aprendeu que se colocar a serviço dos sofredores é o maior dos bens, e que isso lhe dá a sensação de que sua existência tem verdadeiramente um significado. Para a maioria de nós pode parecer um exagero comparar a sublime humildade de Madre Teresa com o materialismo de Donald Trump, mas é importante lembrar que essas duas pessoas moldaram seus destinos baseado naquilo a que ligaram seu prazer e sua dor. Certamente que o passado delas e o ambiente em que vivem desempenharam um papel em suas escolhas, mas em última análise tomaram decisões conscientes sobre o que as recompensa ou aflige. Aquilo a que você associa dor e prazer molda o seu destino. Uma decisão que fez uma diferença tremenda na qualidade da minha vida foi que, ainda bem moço, comecei a associar um prazer incrível ao ato de aprender. Percebi que descobrir ideias e estratégias que pudessem me ajudar a moldar o comportamento humano e a emoção podia me dar virtualmente tudo o que eu desejava. Podia me tirar da dor e me dar prazer. Aprender a descobrir os segredos que estão por trás de nossas ações podia me ajudar a ser mais saudável, a me sentir melhor fisicamente, a me relacionar mais profundamente com as pessoas com quem me importava. Aprender me proporcionava algo que eu podia dar, a oportunidade de contribuir com algo de valor para ajudar as pessoas à minha volta. Oferecia-me uma sensação de alegria e realização. Ao mesmo tempo, descobri uma forma de prazer ainda mais poderosa, conseguida partilhando o que eu aprendera de forma apaixonada. Quando comecei a ver que aquilo que eu era capaz de compartilhar ajudava as pessoas a melhorarem a qualidade de suas vidas, descobri o grau máximo de prazer, e o meu objetivo de vida começou a evoluir. Quais são algumas das experiências de dor e prazer que moldaram sua vida? Se você associou dor ou prazer às drogas, por exemplo, isso certamente afetou seu destino. Da mesma forma, as emoções que você aprendeu a associar a cigarros ou álcool, relacionamentos ou até mesmo aos conceitos de dar ou confiar. Se você é um médico, não é verdade que a decisão de seguir uma carreira médica tomada há tantos anos
Foi motivada pela sua convicção de que se tornar um médico o faria sentir-se bem? Todo médico que conheci associa um imenso prazer a ajudar pessoas, fazer cessar a dor, curar doenças, salvar vidas. Com frequência, o orgulho de ser um respeitado membro da sociedade foi uma motivação adicional. Músicos dedicaram-se à sua arte porque poucas coisas podiam lhe dar o mesmo grau de prazer. E os presidentes de poderosas organizações aprenderam a associar prazer à tomada de decisões importantes, com grande potencial de construir algo único e de contribuir para a vida das pessoas de um modo duradouro. Pense nas associações de limitação de dor e prazer de John Belushi, Freddie Prinze, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin e Jim Morrison. A associação que fizeram das drogas a uma saída, um pico rápido ou um modo de fugir à dor, transformando-a em prazer temporário, provocou a queda de todos eles. Pagaram o maior dos preços por não dirigirem suas próprias mentes e emoções. Pense no exemplo que deram para milhões de fãs. Nunca aprendi a consumir drogas ou álcool. É por isso que sou tão brilhante assim? Não, é porque tive muita sorte. Uma das razões pelas quais nunca bebi álcool é que, quando criança, havia 2 pessoas em minha família que agiam tão detestavelmente quando bêbadas que passei a associar uma extrema dor à ingestão de qualquer bebida alcoólica. Uma imagem especialmente intensa que tenho na memória é a da melhor amiga da minha mãe. Era extremamente obesa, pesando uns 150 quilos e bebia constantemente. Sempre que bebia, queria me abraçar e me babava todo. Até hoje, o cheiro do álcool no hálito de qualquer pessoa me nauseia. Cerveja, contudo, foi uma outra história. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, sem querer, considerava uma bebida alcoólica. Afinal, meu pai bebia cerveja e não ficava irritante ou nojento. Na verdade, ele parecia até um pouco mais divertido depois de umas cervejas. Além disso, eu associava prazer a beber cerveja, porque queria ser igual ao meu pai. Beber cerveja me faria realmente igual ao meu pai? Não, mas frequentemente criamos associações falsas em nossos sistemas nervosos, neuroassociações, frequentemente criamos associações falsas em nossos sistemas nervosos, que são as neuroassociações, quanto ao que criará dor ou prazer em nossa vida. Um dia pedi à mamãe uma cervejinha. Ela começou afirmando que não me faria bem, mas tentar me convencer disso quando eu já estava decidido, quando as observações que fazia de meu pai a contradiziam tão claramente, não ia adiantar. Não acreditamos no que escutamos, ao contrário, temos certeza de que nossas percepções são precisas. E naquele tempo eu tinha certeza de que beber cerveja seria o próximo passo do meu crescimento pessoal. Finalmente minha mãe percebeu que com certeza eu ia beber mesmo em algum outro lugar se não me desse uma experiência que jamais esquecesse. Em algum nível ela deve ter sabido que era preciso mudar o que eu associava à cerveja. E assim ela me disse: tudo bem, você quer beber cerveja e ser como seu papai? Então realmente tem que tomar cerveja como seu pai. Perguntei o que queria dizer com aquilo e ela me respondeu que eu tinha que beber uma embalagem de 6 cervejas, se queria ser como meu pai. Não tem problema, falei. Ela disse: você vai ter que beber tudo aqui mesmo. Quando tomei o primeiro gole, o gosto foi horrível. Nada do que eu tinha antecipado. Claro que não ia admitir isso, porque meu orgulho estava em jogo. Assim, tomei mais uns goles. Depois da primeira cerveja, eu disse: agora não aguento mais, mamãe. Ela disse: não, aqui está outro. E abriu outra latinha. Depois da terceira ou quarta lata, comecei a me sentir enjoado. Tenho certeza de que você é capaz de adivinhar o que aconteceu a seguir. Vomitei tudo por cima de mim mesmo e da mesa da cozinha. Foi nojento, assim também como foi ter de limpar a mesa. Imediatamente passei a associar o cheiro da cerveja a vômito e sentimentos horríveis. Não tinha mais uma associação intelectual sobre beber cerveja. Tinha agora uma associação emocional em meu sistema nervoso, uma neuroassociação ao nível visceral, e que era claramente capaz de guiar minhas decisões futuras. Como resultado, nunca mais pus na boca um gole de cerveja.
Nossas associações com dor e prazer são capazes de produzir um efeito sequencial em nossa vida? Pode apostar que sim. Essa neuroassociação negativa da cerveja afetou muitas das decisões que tomei em minha vida. Influenciou nas amizades que fiz na escola. Determinou como aprender a obter prazer. Não usei álcool, usei o aprendizado, usei o riso, usei o esporte. Aprendi também que ajudar os outros produzia uma sensação maravilhosa, de modo que me tornei o cara da escola a quem todo mundo com problemas procurava. E resolver os problemas dos outros fazia com que eles e eu mesmo nos sentíssemos melhor. Algumas coisas não mudaram ao longo dos anos. Nunca usei drogas por causa de uma experiência similar. Quando estava no 3º ou 4º ano, alguns policiais foram à minha escola e mostraram alguns filmes sobre as consequências de envolvimento com drogas. Vi gente sendo assassinada, desmaiando, morrendo de overdose e se jogando de janelas. Como rapazinho, associei drogas à feiura e morte, de modo que nunca cheguei a experimentá-las. Minha boa sorte foi que a polícia me ajudou a formar neuroassociações dolorosas até mesmo para a ideia de usar drogas. Assim sendo, nunca cheguei a considerar essa possibilidade. O que podemos aprender com isso? Simplesmente o seguinte: se associarmos uma dor maciça a qualquer padrão emocional ou comportamento, evitaremos ceder a esse padrão de qualquer maneira. Precisamos usar essa compreensão para aproveitar a força do prazer e da dor a fim de modificar virtualmente qualquer coisa em nossa vida, de um padrão de procrastinação ao uso de drogas. Como fazemos isso? Digamos, por exemplo, que você queira conservar seus filhos longe das drogas. A hora mais oportuna é antes que as experimentem e que alguém lhes ensine a falsa associação drogas-prazer. Minha mulher Beck e eu decidimos que o modo mais vigoroso de assegurar que nossos filhos jamais usem drogas seria fazer com que estabelecessem uma ligação das drogas à dor maciça. Sabíamos que, a menos que ensinássemos o que são verdadeiramente as drogas, alguma outra pessoa poderia tentá-lo convencê-los de que as drogas não são um meio útil de fugir à dor. Para realizar essa tarefa, chamei um velho amigo, o comandante John Randall, do Exército da Salvação. Há anos que venho apoiando John nos Soulbrooks e Brooklyn, ajudando os sem-teto a promoverem mudanças em suas vidas, mudarem suas convicções limitadoras e desenvolverem habilidades na vida. Beck e eu, muitos nos orgulhamos das pessoas que usaram e que lhes ensinamos para saírem das ruas e aumentarem a qualidade de suas vidas. Sempre aproveitei minhas visitas a esses lugares como uma oportunidade de dar algo em troca, para me lembrar como sou afortunado. Faz com que eu aprecie ainda mais a vida que tenho o privilégio de levar, além de me proporcionar uma perspectiva e manter o equilíbrio de minha vida. Expliquei meus objetivos ao comandante John, que providenciou para levar meus filhos numa excursão que jamais esqueceria. E eles lhe ofereciam uma experiência clara do que as drogas fazem com o espírito humano. Começou por uma visita a um cortiço em ruínas, infestado de ratos. No instante em que entramos, meus filhos foram envolvidos pelo mau cheiro dos andares encharcados de urina, a visão de viciados tomando picos, indiferentes a quem pudesse estar observando. Prostitutas, crianças se oferecendo a quem passava e o choro de crianças abandonadas. Uma devastação mental, emocional e física foi o que meus filhos aprenderam a associar com as drogas. Embora todos fossem expostos às drogas, muitas vezes, desde então, nunca pensaram em consumi-las. Aquelas poderosas neuroassociações moldaram seus destinos de forma significativa. Marco Aurélio diz: se você se aflige com qualquer coisa externa, o sofrimento não é causado pela coisa em si, mas por sua própria avaliação a respeito. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Marco Aurélio. Continuamos aqui amanhã, a partir daqui, amanhã, onde a gente vai para o 7º dia de leitura desse livro já. Esse trecho de hoje me lembra muito quando eu fiz o coaching, né? Existem 2 formas de aprendizado, né, para você tomar uma atitude de mudança na tua vida, né? Uma delas é com as repetições, você fazer aquilo todo dia
muda o que você pensa ou o que você sente. Se você todos os dias ficar batendo na mesma tecla, né? Na mesma mudança, pensando as mesmas coisas e tal, isso pode mudar as tuas atitudes. E a outra forma é por um forte impacto emocional. Todas as citações que o Tony Robbins fez ali, que moldaram o destino dele, foi por um forte impacto emocional. Né? Seja com a mulher que abraçava e babava ele por conta da bebida, seja o excesso de cerveja que a mãe dele deu e causou isso nele, náusea, vômito, teve que limpar ainda tudo depois, mesmo ruim, isso causou uma má impressão para ele, ou seja, foi um forte impacto emocional. O que ele fez com os filhos dele nada mais foi do que um forte impacto emocional. Esses fortes impactos emocionais conseguem transformar, que é a neuroassociação que ele fala, transformam a tua maneira de pensar, porque você associa aquilo como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Tem uma amiga minha que ela fez o coach comigo e quando a gente falou desse assunto, ela contou a história dela, né? Que ela sempre foi gordinha, né? Ela estava acima do peso e ela tinha filhos e tal, e ela levou os filhos para a escola e ia ter uma festa fantasia, alguma coisa assim. E ela se vestiu lá, tinha que botar, era tipo de princesa e tal, não sei o quê. E ela se vestiu junto com a filha, e foi com a filha pra tal da festinha. E tá, fez a festa e tal, não sei o quê. E daí depois, na volta do carro pra casa, ela tava no carro com a filha dela, e a filha dela triste, assim, cabisbaixa, né, meio deprimida, assim, e ela tinha ido tão feliz, tava tão feliz, toda arrumadinha e tal, não sei o quê. E daí ela perguntou pra filha, né? Falei assim, o que aconteceu, né? Por que tu tais assim e tal, não sei o quê. E daí a filha dela disse assim, a fulana, que era amiguinha dela da escola, falou que por que a minha mãe era Peppa Pig. Isso na hora para ela foi um forte impacto emocional para a mãe, né? Para minha amiga. Porque ela viu o sofrimento da filha dela porque ela foi criticada, de certa forma, né? Por uma amiguinha. Ela, tipo, como se tivesse passado vergonha. E ela falou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha filha? Isso foi um forte impacto emocional para ela, que fez ela com que ela tomasse a decisão. E ela falou, nunca mais a tua amiga vai chamar a mamãe de Peppa Pig. E a partir dali ela começou um processo de reeducação alimentar, foi para nutricionista, começou a fazer exercício e emagreceu. Hoje ela tá um palito, assim. Mas foi por conta desse forte impacto emocional. Foi esse forte impacto emocional que mudou a atitude dela. E é mais ou menos isso que ele fala no livro, né? Porque ela teve uma neuroassociação negativa a estar acima do peso. Então, é mais ou menos isso que ele falou nesse capítulo, né? Eu imagino. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser complementar tudo isso que a gente viu, né? Que a gente conversou aqui hoje a respeito de dor e prazer, a respeito de neuroassociações, a respeito de que forma você pode efetuar mudanças, né? Forte impacto emocional é uma excelente maneira e é a mais eficaz de você efetuar mudanças na tua vida, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, de sair da procrastinação. Normalmente, essas atitudes são exacerbadas, assim, esse tipo de mudança por um forte impacto emocional. Ou você ter a cadência, né, e a perseverança de todo dia pensar igual, todo dia fazer as mesmas coisas, todo dia pensar de forma diferente, porque pensamentos geram sentimentos que levam a gente a determinadas ações que vão moldar o nosso resultado. Então, se você pensa diferente todos os dias, mesmo que às vezes você nem acredite nisso, você pode também mudar uma atitude. São as duas formas de mudanças que podem ter, segundo os estudiosos do assunto de
desenvolvimento pessoal, né? Eles falam muito sobre isso, sobre esses dois tipos de você efetuar uma mudança, né? Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém quer complementar tudo isso? Contar alguma coisa sobre uma neuroassociação, de repente? Ou ideias para mudar neuroassociações do seu dia a dia, do que você está passando, ou para sair da procrastinação? Importante a gente trocar ideia, né? Mas é interessante essa visão, né? De dor e prazer, né? Normalmente é isso mesmo, a gente faz por prazer, né? E existem vários tipos também de prazer, né? O prazer de ajudar o outro, o prazer de comprar coisas diferentes, como Donald Trump, prazer da dor. Tem gente que faz exercício, eu conheço pessoas assim, que fazem exercício todos os dias porque tem prazer naquela dorzinha que dá após o exercício. É o que causa prazer e é o que faz ela continuar fazendo exercício todos os dias, porque ela associa com aquela dor gostosa, né? Então, cada um tem o seu ponto de prazer, cada um tem o seu ponto de dor, em maior ou menor intensidade. Mas é isso. Eu sei que tem um delay bem grande aí, eu tô aqui me enrolando para ver se alguém fala alguma coisa. Mas eu acho que era isso, aqui até agora ninguém se pronunciou, acho que já deu tempo de alguém falar alguma coisa. Então, ficamos por aqui, por hoje, e a gente vai se despedindo. Continuamos amanhã, 8h51, com a continuação da leitura do livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. É a dor de que está funcionando. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É a dor de que está funcionando. Na verdade, você associa dor e prazer, né? Tem gente que faz exercício porque gosta da dor, sente prazer naquela dorzinha após o exercício. E tem gente que faz exercício porque gosta de se olhar no espelho, né? Tem muitos homens que criam músculo mesmo, né? E daí eles tiram foto, é isso. O que faz eles irem todos os dias para academia, poder voltar para casa e tirar a foto do espelho todo musculoso. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu prazer. Tem gente que age por dor, né? Porque não quer mais sentir aquilo. E tem gente que age por prazer. O que importa é agir, não importa se pela dor ou pelo prazer, é sair dessa zona de conforto e continuar a caminhada. Certo, gente? Acho que era isso. Por hoje. Continuamos amanhã para o 7º dia de leitura do livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, como assumir o controle de tudo em sua vida. E o Tony Robbins vai ajudar a gente nisso, nos ensinando como funciona, de certa forma, a mente humana. Porque é isso que faz com que a gente se transforme, que a gente evolua, que a gente cresça. Muito legal. Muito legal. Ontem eu escutei uma coisa da Maria Helena e eu achei tão bonito. Que nós sempre... Maravilhosa a leitura. Que nós somos como gotas no oceano. Mas se a gente pensar que a nossa evolução vai levar a gente a ser dissolvida no oceano, a gente para de progredir. E que, na verdade, a gente não vai se dissolver conforme a gente absorve conhecimento. A gente vai se tornar uma gota cada vez maior